E vamos agora para Brasília saber de um grande bafafá na política que passa despercebido, mas não pelos olhos atentos do Olavo Soares. Boa tarde, Olavo. Boa tarde, Madeleine. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Então, o partido Podemos e a pré-candidatura presidencial de Álvaro Dias tiveram que apagar um pequeno incêndio nessa semana. Tudo começou quando Álvaro Dias, segundo a revista Veja, falou que o deputado Marco Feliciano, de São Paulo, poderia ser expulso do Podemos caso apoiasse a pré-candidatura do deputado federal Jair Bolsonaro, do PSL. O Feliciano, como nós sabemos, é um dos maiores expoentes do pensamento conservador na política brasileira. Grupo desse do qual faz parte também o Jair Bolsonaro. Os dois até tiveram por muito tempo juntos no mesmo partido, o PSC, mas posteriormente foi cada um para o seu lado. O Bolsonaro foi para o PSL, partido que deu a ele a possibilidade de disputar a eleição presidencial, e o Feliciano foi para o Podemos. E no Podemos ele chegou até a ser especulado como um possível candidato a vice-presidente na chapa do Álvaro Dias. Nós procuramos o Feliciano para falar um pouquinho sobre essa história e ele disse que não gostaria de conversar sobre o assunto, porque ele ficou chateado, segundo ele, com as especulações, com os rumores que cresceram a partir dessa história. Nós também perguntamos a ele como ele se define em relação à eleição presidencial. E ele disse que se posiciona como isento em relação a essa disputa pela sucessão de Michel Temer. Já a presidente nacional do Podemos, a deputada Renata Abreu, também de São Paulo, ela conversou com a gente e ela disse que esse episódio foi mal entendido. E ela também assegurou que o Feliciano prossegue no Podemos e vai disputar pelo partido a reeleição para deputado federal. Na verdade, a jornalista perguntou o seguinte: se algum candidato apoiar um outro candidato a presidente, se ele incorre em infidelidade partidária. E se infidelidade partidária gera expulsão. E o Álvaro respondeu que sim. Aí ela perguntou: e o Marcos Feliciano, que declarou apoio ao Bolsonaro? E o Álvaro respondeu o seguinte: olha, desde que o Marcos Feliciano entrou no Podemos, desde aquele dia, não houve mais manifestação dele a respeito do apoio ao Bolsonaro. E aí, do outro lado da história, o deputado Bolsonaro aproveitou o episódio para fazer um elogio ao Marco Feliciano. Ele disse que o Feliciano, ele considera o Feliciano um grande anjo parlamentar. E também falou que, se for eleito presidente, vai precisar do apoio de representantes de diversos partidos. Vamos ver. Olá, amigos. Sobre o anunciado da mídia que o Marcos Feliciano poderia ser expulso do seu atual partido, caso hipotecasse solidariedade, apoio à minha pré-candidatura, eu quero informar o seguinte: o Marcos Feliciano sempre foi um anjo parlamentar, um homem que esteve ao meu lado em vários momentos aqui na Câmara, eu ao lado dele. Lamentavelmente não pode mais mudar de partido. Não acredito que isso venha acontecer. E no mais, o Feliciano, nós, caso venhamos assumir a presidência um dia, precisaríamos de parlamentares de outros partidos, até por uma governabilidade sadia aqui em Brasília. Esse vídeo do deputado Bolsonaro foi gravado para o portal de notícias chamado Notícias Gospel. E aí, ainda no calor dessa história, o deputado Major Olímpio, que é um dos principais apoiadores do Bolsonaro no Congresso, ele disse que o PSL, ou melhor dizendo, ele disse que com o PSL não tem essa história de paz e amor, não. Diz que quem está no partido tem que estar aderindo de corpo e alma ao projeto Jair Bolsonaro. Vamos ver o que ele tem a dizer sobre o caso. No PSL, todos os candidatos conhecem os princípios partidários e os objetivos de Jair Bolsonaro na presidência da República. Então, é apoio total. Por isso que eu digo, se algum candidato quisesse apoiar, seja Álvaro Dias ou alguém de outro partido, antes até de expulsá-lo, eu internaria num hospício. E cabe destacar que até o momento a pré-candidatura de Jair Bolsonaro tem atraído muita gente de diversos partidos, inclusive partidos de candidatos declarados a presidente da República ou mesmo de apoio declarado a outros pré-candidatos. É o caso do Democratas, que vai lançar, que tem falado em lançar, melhor dizendo, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. No Democratas, 2 deputados, do mínimo, já declararam formalmente que vão apoiar Jair Bolsonaro. É o caso do Alberto Fraga, do Distrito Federal, e do Onyx Lorenzoni, do Rio Grande do Sul. Já o PSD, o partido do Gilberto Kassab, que sinalizou apoio ao Geraldo Alckmin, é o partido do deputado Éder Mauro, do Pará, também apoiador de Jair Bolsonaro. E, por fim, também tem o caso do PR, o partido que ainda não tomou uma postura formal para a sucessão de Michel Temer, mas tem muitos parlamentares cotados para apoiar o Jair Bolsonaro, entre eles
o senador Magno Malta, que é apontado por muita gente como o vice ideal para o Bolsonaro. A gente só lembra também que não dá mais tempo para ninguém mudar de partido, né, Madeleine? O prazo para filiação partidária, para troca de partido, para quem quer ser candidato nesse ano, se encerrou no mês de abril. Olha, o Major Olímpio, como sempre, continua essa delicadeza, esse doce de pessoa. Aliás, encontrei com o Major Olímpio o último domingo de manhã, lá no Largo do Paissandu. Encontrei com ele lá. Estava lá com os bombeiros, estava lá ele. Mas o que ele está falando é uma realidade. A pessoa que viu Jair Bolsonaro entrar no PSL e não saiu e acha que vai fazer alguma coisa diferente, tem que ser internada. Quem foi para o Podemos e acha que indo para este novo projeto da Renata Abreu tem espaço para apoiar algum candidato que não seja o Álvaro Dias, que é vamos dizer, o prumo deste projeto de partido que se formou, também tem que ser internado. Desculpa. Já esses outros casos que a gente está falando são diferentes, Olavo, porque, por exemplo, o Onyx Lorenzoni, que está num Democratas, que está cambaleando feito frango em ladeira, já faz, o que é o Democratas, gente? Nem nome que presta partido tem. Tá lançando para presidente da República um rapaz que vem de uma linhagem de político, não consegue dar 3% para prefeito na própria cidade e foi lançado depois do Bolsonaro. PMDB, o Pedro Simão, é um dos principais estrategistas políticos da campanha da Marina Silva. Eu acho que aqui a gente está falando de coisas diferentes. Nós estamos falando de projetos novos de partido em torno de candidatos muito identificados com esses projetos e de parlamentares que estão em legendas que foram emprestadas para eles. Então, assim, é claro que todos eles querem colocar no mesmo cozidão para cada um puxar para sua sardinha, mas no final do dia são coisas diferentes, né? Com certeza, até porque a gente lembra, né, que quando houve a filiação do Bolsonaro ao PSL, foi uma coisa que pegou muita gente de surpresa, a ponto de muitas pessoas saírem do PSL. O Grupo Livres, né, que a gente trouxe aqui, a reportagem da Thaís Oliveira, era um grupo que havia meio que tomado posse do PSL, tomado posse no bom sentido, né, um grupo que tinha se fortalecido dentro do PSL, que tem ideias políticas antagônicas à do Bolsonaro, e quando o Bolsonaro chegou, pularam fora. Então esses aí não tem que ser internados de hospício, né, Madeleine? Porque eles fizeram o que estava claro. Eles são, vamos dizer, a nova era da política. Eles estavam lá por uma questão ideológica, viram que estava vindo uma corrente ideológica diferente da deles e procuraram se agrupar de uma outra forma. O que é natural da política, é assim mesmo que tem que ser. Agora, o que a gente vê nos outros partidos é uma coisa diferente. Não tem nada a ver com ideologia. Ele precisa de uma legenda. Na cidade dele, aquele quociente eleitoral tá bom, é plau, é ali que ele vai. Então, a gente tem dois tipos de política convivendo. É uma eleição de transição. Acho que a gente vai ter já nas próximas alguma coisa diferente. Mas já está no blog essa matéria, inclusive ali com a fala, com tudo de Bolsonaro, Marco Feliciano, essa história que tinha passado despercebida, né, Olavo? Já está no blog, daqui a pouco vai entrar uma outra história no blog relacionada ao Podemos. A gente fala ou não, Helena? Eu dar spoiler ou não? O que você acha? Mini spoiler. Mini spoiler, tá bom. Eu só queria dizer o seguinte, então. A noiva mais cortejada dessa eleição, ela também está sendo cortejada pelo partido Podemos. Então é isso. Eita, Lerê, quem será? Você vai ver daqui a pouco lá, a protagonista na Gazeta do Povo. Beijo, bom fim de semana, até segunda, Olavo. Valeu, até segunda.